Oiê, eu fiz uns stories esses dias com umas perguntas que estavam dentro da minha cabeça e as respostas foram muito boas e eu fiquei com vontade de falar um pouquinho mais sobre isso. Então eu vou dividir com vocês e aí depois vocês me falam se fez sentido. Eu fiz três perguntas no Stories e a primeira delas foi o que é arte, a segunda foi o que é um artista e a terceira foi se você faz algo que você ama mais o processo ou a arte. E é um pouquinho sobre o que eu vou falar hoje, sobre processo criativo e arte. Vou fazer só um resumo das respostas. Aqui, sobre arte, tem respostas que são mais filosóficas, né? Como, por exemplo, a arte é a ressignificação da vida, ou a arte é se comunicar com a alma. Algumas respostas que eu classifiquei como um pouco mais práticas, né? Como a arte é uma produção humana, ou a arte é manifestar de forma subjetiva algo porque ninguém tem o mesmo olhar. E algumas que falam sobre a relação da pessoa que está consumindo, a relação do espectador, digamos assim. Então, que fala que a arte são criações que impactam além da camada do dia a dia ou tudo que te faz sentir algo. Achei as respostas muito boas, agradeço todo mundo que participou. E até quem não conseguiu participar da enquete em si, depois mandou para mim. Obrigado. Eu recebi um chaveco, não é mesmo? Falando que eu sou uma obra de arte, mas discordo. E aí eu separei duas respostas para linkar da primeira resposta para a segunda, que eu acho que é interessante, que é uma que fala que a arte é a visão de uma pessoa sobre algo comum, mas que só ela como artista consegue tornar arte. E uma outra pessoa que falou que a arte é qualquer coisa que um autor quiser chamar de arte. Uma amiga minha falou ainda que foi procurar num livro chamado A História da Arte, do Gombrich. E ele não fala, ele fala que não existe arte, só existem artistas. O que nos leva para a segunda parte das perguntas, que é o que faz uma pessoa um artista? Tiveram menos respostas para essa pergunta, mas falavam que o que faz uma pessoa um artista é o ato de criar, alguém que faz o outro pensar ou refletir, arriscar a criatividade, movimento. Tem uma que eu gostei muito, que é querer, era só querer. E eu acho que isso é muito legal, porque diz muito sobre um pouquinho da definição de arte que eu achei em alguns materiais que eu procurei. E a terceira pergunta que eu fiz foi: se você faz algo que você ama mais o processo de fazer ou a arte pronta? E a maioria das pessoas, por incrível que pareça, respondeu que ama mais o processo e não a arte. E é engraçado ver, porque eu conheço as pessoas que responderam, e algumas são amigos artistas muito queridos, mas que eu sei que são muito autocríticos. E aí, inclusive, um deles falou: ver pronto pra quê? Né? E é engraçado perceber o quanto a autocrítica é uma parte muito importante do processo criativo, e eu vou falar disso já já. E poucas pessoas responderam que preferem ver a arte pronta. E dessas pessoas eu consegui meio que dar uma filtrada entre pessoas que são muito práticas e gostam muito de fazer as coisas e ver prontas, e pessoas que têm autocrítica tão grande, o processo criativo é tão doloroso que é quase parir um filho. Mas achei interessante que muita gente não conseguiu votar porque queria votar nos dois. Eu acho que eu seria essa pessoa. Né? Então, sobre querer votar nos dois, tinha gente falando que o processo é você se enchendo de energia, a arte é a explosão. E o processo... Muita gente falando que o processo é muito gratificante e acaba sendo um ganho à parte, mas às vezes ele é muito difícil e desagradável. E eu acho que isso puxa muito sobre como a gente tem relações diferentes com o que a gente cria. E eu vou falar disso já já. Mas eu achei interessante, antes da gente falar do processo criativo em si, falar um pouquinho da arte. Eu fui buscar a definição de arte, né? Tipo, o que é o verbete do dicionário, Wikipedia, material. E é engraçado que a definição de arte varia muito com o tempo e com as culturas, né? Então não tem uma definição do que é arte. Mas eu achei um verbete de uma enciclopédia britânica que eu achei interessante trazer, que fala que a arte é um objeto visual ou uma experiência conscientemente criada através da expressão de habilidade ou da imaginação. E que pode ser... que define várias mídias de arte, né? Pintura, escultura, filme, etc. Mas achei legal como eles destrincharam. E se você pega essa frase e vai quebrando, eu acho que ela fala muito da arte e do processo. Então, a arte é algo ou uma experiência, né? Algo visual ou uma experiência criada através da expressão de habilidade ou imaginação. Então,
não tem aquele mito de que o artista é quem sabe manusear melhor as ferramentas, e nem o artista é só a pessoa que tem muita criatividade, até porque a imaginação é inerente ao ser humano, todos nós temos imaginação. Então pensar que a arte é uma expressão da habilidade ou da imaginação, ou dos dois juntos, que é o que eu imagino que aconteça, é mais fácil da gente balancear. Mas óbvio que essa definição mudou muito durante o tempo, desde Platão até hoje em dia, ela é muito diferente. Mas o que eu acho que é legal trazer também é que a arte é uma questão que ela só existe se ela é consumida. Né? A arte ela não é algo que existe inerente. Né? Então a árvore que existe no meio da floresta continua sendo arte se ninguém tá perto. Continua sendo árvore se ninguém tá perto. Agora, a arte só existe se alguém tá consumindo, se alguém tá se relacionando com ela. Senão ela não é arte, senão ela é alguma outra experiência. Então, é legal entender que a arte é a relação de quem interpreta a arte. E a interpretação da arte varia, porque somos todos seres humanos diferentes, individuais, e cada um tem uma leitura única. Porque a interpretação que a gente tem de qualquer coisa diz respeito ao nosso tempo, momento de vida que a gente está e momento histórico que a gente está passando, mais a nossa bagagem, mais o que a gente consome, né? Mais tudo que faz a gente ter o estofo mental. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente lê, ouve, conversa, vê textão, tudo que a gente vê vai para nossa bagagem, vai para o nosso subconsciente. E aí na hora que você está vendo a arte, você se relaciona com isso, você se relaciona com a sua bagagem. Então a arte é uma coisa que é a relação daquilo com você, com a sua bagagem, com o seu tempo. Me perdi completamente e segue. Vamos voltar. Recebi um e-mail de pagamento de job. Obrigado. Inclusive eu recebi uma definição do que é arte que eu achei muito legal, que falava que a arte é uma produção, seja movida pelo sentimento ou para ocasionar o sentimento de alguém, seja de quem usufrui ou de quem faz. E achei muito legal porque essa definição de arte passa pelo processo criativo. E eu acho que, principalmente para nós que estamos consumindo arte, estamos fazendo arte, é inerente pensar no processo, né? Quem nunca assistiu alguma coisa pensou, nossa, mas quem teve essa ideia? Como teve essa ideia? Como executou? Como que isso aqui que eu tô assistindo virou isso aqui que eu tô assistindo? Como isso que eu tô lendo virou isso que eu tô lendo? Né? Então, o processo artístico eu acho que é muito pessoal, muito individual. E eu fiquei tentando processar e tentar entender o que é o processo artístico para tentar botar em palavras. E eu acho que o processo artístico, independente da arte que você tá fazendo, tem algumas etapas em comum. E eu acho que a primeira delas e a principal delas é a ideia, né? E a ideia é quase como se fosse a palha que vai fazer esse fogo pegar. E a ideia é o começo do processo artístico. Mas ela só existe porque existe a inspiração. Porque dentro da nossa bagagem, no tempo que a gente está vivendo, alguma coisa fez sinapse com a outra, alguma coisa ligou com a outra que veio uma ideia. E que surgiu e que se formatou. Então, a inspiração é quase o que permite que você tenha uma ideia, né? Então, às vezes, alguma coisa que alguém te falou quando você tinha, sei lá, 10 anos, e junto com alguma notícia que você viu hoje no jornal, junto com uma música que você ouviu, ligou, e essa ideia surge, e ela é a força motriz para começar o processo. E para mim, o processo são as etapas que você vai fazer para chegar nesse objetivo. Ou nesse não objetivo, né? Se você for pensar que é uma arte de experiência, né? Tipo, eu vou pegar todas essas cores e vou jogar nessa tela para ver o que acontece. Vou pegar essa câmera e vou fazer várias imagens para ver o que acontece. É uma experiência, né? É uma experimentação. Então, talvez isso seja interessante de pensar também, como a arte como um não objetivo. Mas, independente disso, tem as etapas, né? Tem os degraus que você faz da ideia até o objeto pronto. Então, seja, por exemplo, você vai pintar uma tela, você tem que escolher aonde você vai pintar, né? Então, qual superfície? É um papel? É um tecido? É uma tela? Qual é o pincel que eu vou usar? Quais as tintas que eu vou usar? Que cores eu vou usar? Vou misturar? Não vou misturar? Vou misturar estilos? E vou fazendo, e aí cada vez que eu faço alguma coisa eu tenho que entender se o próximo passo é o planejado, é outro, e aí você vai entendendo qual que é o seu processo. No meu caso, o processo artístico audiovisual, que é o que eu trabalho, que é o que eu vivo, é um processo coletivo, naturalmente. Então, mesmo que eu tenha uma ideia, sozinho, deitado na minha cama, eu falo, nossa, essa ideia é genial, mesmo que eu escreva o meu próprio roteiro sozinho no meu quarto,
para isso virar uma obra audiovisual, eu tenho que passar por um processo coletivo, que é um processo artístico, sim, porque envolve outras pessoas, artistas, né? Então, diretora de fotografia, diretora de arte, enfim. Mas também é um processo muito logístico. Eu preciso desdobrar em coisas práticas, eu preciso gravar. Enfim, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do processo criativo do audiovisual, a gente pode falar disso mais pra frente, não é a ideia desse vídeo. Então, o processo criativo do audiovisual são muitas etapas, envolvem muitas pessoas que nem sempre são artistas, ou nem sempre tiveram a ideia, mas entraram no processo artístico do filme e estão tendo ideias e estão somando. Então, o processo criativo é muito individual, mas é legal pensar neles como uma escada. Mas ao mesmo tempo que eu mesmo fiz esse paralelo de pensar neles como uma escada, eu fiquei pensando, uma escada tem um final, né? Eu tô subindo para chegar em algum lugar. E às vezes eu acho que o processo criativo não necessariamente é isso. Às vezes o processo criativo é uma coisa constante, é uma coisa contínua, ou às vezes o final da arte é antes do final do processo artístico, né? Então, por exemplo, quando você vê um filme e você quer a continuação, você vê uma série, você quer a segunda temporada, você lê um livro e você fala, nossa, eu quero mais dessa história, eu quero um spin-off. Você, como consumidor de arte, quer conteúdo, quer continuação, quer sequência. Mas às vezes o artista olha e fala, não, isso aqui é uma obra só, essa história acaba aqui, isso aqui é só um quadro. Ou não, isso aqui é uma sequência, isso aqui são várias coisas. Então acho que o processo criativo também mexe muito no qual é o objetivo final da arte, né? Porque quando a gente está falando de arte, naturalmente a gente está falando de um processo emocional, né, um processo interno, porque o processo criativo é isso, é você olhar para dentro, entender várias coisas ou não, ou botar para fora para entender o que tá dentro. Então muitas vezes eu escuto as pessoas falando: "Ah, eu só consigo entender o que tá passando na minha cabeça quando eu escrevo, ou eu só consigo entender quando eu desenho". E eu acho que é muito isso. A arte, o processo criativo é tirar de dentro e botar para fora. E quando você faz isso consciente, você olha para as coisas, você tá vendo seus pontos vulneráveis, você tá olhando o que dentro de você dói e o que dentro de você te faz feliz. E eu acho que uma dessas etapas que é crucial, que a gente já falou um pouquinho antes, é a autocrítica. Você é a pessoa que mais sabe o que te machuca. Você é a pessoa que mais sabe qual parte da sua arte é frágil. Você é a única pessoa que sabe o seu próprio ego e como derrubar ele. Então você, sendo o seu maior crítico, você sendo o seu maior vilão, você tem que se convencer de que aquilo tem que existir. E às vezes esse é um processo que impossibilita você de continuar, né? Então, para qualquer coisa. Então, eu vejo que eu tive a ideia de fazer esse vídeo e antes de gravar esse vídeo, eu fiquei uns 20 minutos enchendo o saco das pessoas pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Ah, eu não vou fazer. Escrevi o roteiro, não vou fazer. E aí você não sai do lugar, né? Então, o autocrítica é importante, mas também é importante para você filtrar o que você tá fazendo, porque senão você só vai produzindo coisa e, né, qual é o ponto? Então, eu acho que se a gente for tentar botar em termos práticos, se é que isso é possível, para mim, a arte, então, é o momento que ela está sendo consumida. Ou seja, bagagem versus tempo. E o processo criativo são as etapas internas, emocionais, psicológicas, mais as etapas externas. Eu vou escrever, eu vou fazer, eu vou filmar, eu vou pintar. Isso é igual à arte, né? Mas é muito difícil definir dessa forma. Então, eu acho que para mim, quando eu fiquei tentando caçar essa definição, e se eu fazia a arte que eu faço pelo processo ou pela arte em si, eu não cheguei numa resposta. Mas eu cheguei numa frase que eu acho que definiu que, para mim, o processo criativo é a arte para quem faz. E a arte é a arte para quem observa, para quem interpreta, né? Para quem experiencia. Então, antes da arte existir para fora, ela existe dentro. O processo criativo é a arte dentro e a arte é a arte fora. É isso que eu pensei. Comenta aqui o que você acha, me manda mensagem, se gostou, se não gostou, se achou ruim, se a luz tá ruim, se a sombra tá péssima. Eu tentei, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho outros temas que eu queria falar, mas se vocês quiserem comentar coisas que vocês querem ouvir aqui, talvez eu faça disso uma coisa... Não sei. Talvez eu faça disso uma coisa constante. Lembrei a palavra. É isso, gente. Obrigado.